Olá, boa noite, amigos de leitura, sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal Estante da Adri. Hoje indo para o 16º programa com esse livro maravilhoso do José Carlos de Luca, muito inspirado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Esse livro não é uma psicografia, porém tem a inspiração sempre do nosso querido irmão Bezerra, né? E também foi publicado, não podemos deixar de trazer aqui, pela editora Intelitera. Sigam eles em todas as redes sociais, aqui no Instagram, no YouTube, no Face. Tem muito material, tem muita coisa boa para a gente acompanhar, muito conteúdo espírita para o nosso bel prazer aí, para a gente buscar conhecimento. Boa noite, pessoal que está entrando. Ô, Hamilton, boa noite, querido amigo. Grupo Fraterno contra a Fome entrou também. Sejam bem-vindos, boa noite. O José, querido amigo. Tiago, querido amigo, também conosco. Educar é a chave da nossa querida amiga Carlinha Machado, seja bem-vinda. E o Núcleo Multipage, é assim que fala? Sejam bem-vindos. Eu só vou adicionar aqui no comentário e fixar o nosso capítulo 16. Hoje é Tocou o Alarme. Deixa eu fixar. Ó, pessoal, quem puder mandar aviãozinho, tem aqui, né? Setinha, mandem aviãozinho para os seus amigos. Eu vou mandar lá para o grupo. Vamos ver se eu acho o grupo aqui. Achei. Para eles saberem que estamos aqui ao vivo. Suelen, querida, boa noite. E vamos seguindo, né? Nossa, pessoal, assim, ó, eu venho aprendendo tanto com esse livro. A sequência de mensagens dele está deixando muito claro para nós que é nesse processo de busca pela autocura, da autocura, que nós vamos realizando dia após dia o autoconhecimento e vice-versa, não é verdade? Porque assim, é nessa prática reflexiva que nós vamos trabalhando o que? O nosso mundo interior. E está tudo aqui. A solução está em nós. A cura está em nós, não é? Boa noite, Gia, Helga querida, um beijo grande para você, seja bem-vinda. Samira também chegou aí com a gente, boa noite. Então, isso tudo que a gente já veio trabalhando, estudando, lendo aqui em conjunto, né, nessa leitura coletiva aqui do Clube de Leitura, faz com que a gente busque, que a gente encontre a raiz, as causas de muitos dos nossos desequilíbrios. Eu, pelo menos, despertei para algumas questões minhas que muitas vezes eu nem queria olhar, né? Então, olha, está sendo um livro maravilhoso de acompanhar, de perceber as entrelinhas, né? Estudar ele assim em conjunto, porque vocês vão participando, escrevendo aí suas colocações. E isso é muito enriquecedor para todos nós, né? Somos todos aprendizes, sem exceção, somos todos aprendizes. Tira as mágoas da vida, é verdade, José, e temos, né? Como falamos disso já também, né? E tem muito ainda, olha só, a gente tá só nem na metade dele ainda, né? Vamos até dezembro com ele, se Deus quiser. E também ficou bem claro, assim, até agora, e a gente sabe pela doutrina espírita, por tudo que a gente estuda, né, que o desequilíbrio moral do ser humano causa essas desarmonias, né, que vem em forma de doenças, transtornos,
E por isso ainda atraímos essas coisas difíceis, esses desafios complicados muitas vezes para a nossa vida, porque ainda estamos desafinados com a perfeição, mas nós estamos em busca, estamos nessa caminhada e isso que importa, porque a nossa essência é divina, então ali está a perfeição no nosso âmago, por isso que eu disse que a cura está em nós, né? Então hoje, deixa eu ver os recadinhos, tá tudo ok? Eu recebi esse livro, postei, fiz alguns stories ali, marquei Estevão e Paulo, tô só com o marca-página aqui da editora Fergus. Que livro lindo, eu não resisti, já li o primeiro capítulo sem terminar o outro, ai, que eu tô lendo Iniciação, Viagem Astral, que é maravilhoso, mas tô quase no finzinho dele também. E hoje, deixa eu ver o que eu tenho aqui anotado, nosso último programa, né? Falando um pouquinho sobre o último programa, onde o tema principal foi a paciência. Foi um programa assim, ó, show de bola, né, pessoal? Foi muito legal. Falamos sobre esses desafios que temos aí para conquistar a paciência, que não é fácil, né? Sobre como nós também podemos fortalecer as nossas fibras espirituais, falamos sobre isso, e o quanto essa busca toda traz benefício, tanto para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para o nosso espírito, inclusive fortalece o nosso sistema imunológico, e nós falamos disso na semana passada. Querida amiga Tati do Espírita Livros, boa noite. Querida, seja bem-vinda. E hoje o capítulo se chama Tocou o Alarme. Quando toca o alarme, né, gente? O que é quando toca o alarme? Chegou a hora. É chegada a hora, né? Às vezes ele toca e a gente até dá um pulo, né, de susto. Não quer que ele toque. Já chegou a hora, meu Deus. Mas com certeza nós temos sim um grande compromisso com a vida e conosco, né? Por isso, não descarte esse alarme. Vamos ver aí. Antes de começar propriamente dito aqui o capítulo, vamos para a nossa harmonização. Eu trouxe um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, bem curtinho, para a gente se harmonizar aí com esse livro maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu tirei só um trechinho que eu vou ler aqui para vocês e tem a ver com o nosso assunto de hoje. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Vocês vão ver que nós vamos falar disso mais para o final. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigais o vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado é pelos acidentes que causa. É bem forte esse trecho aqui do Evangelho, hein, pessoal? Muito bom, também para estudar, mas hoje a gente vai para o nosso livro Médico Jesus. Marcelo, querido amigo, seja bem-vindo, boa noite. E o capítulo de hoje, ele inicia trazendo duas frases de um livro chamado Jesus, o Filho do Homem, do Khalil Gibran. Muitos já devem ter ouvido falar desse autor, né? E diz o seguinte: talvez a cegueira não passe de um pensamento escuro que pode ser dominado por um pensamento luminoso. Talvez um membro paralítico não signifique senão uma indolência que pode ser estimulado pela energia. Olha só o que ele traz. A primeira frase, fala da cegueira. Não apenas como uma condição física, mas como uma limitação
que pode ser superada pela luz do pensamento positivo, pela busca do conhecimento e pela abertura de novas perspectivas. Não é? Podemos analisar dessa forma. E que agora, depois o Deluca vai comentar sobre isso também. Oi, Vivian, boa noite, querida, seja bem-vinda. E na segunda frase, que faz aí um paralelo com a paralisia, como uma apatia, né? Indolência, uma apatia, como uma falta de motivação que pode ser reavivada pelo estímulo e pela determinação. Depende de nós trazer dinamismo, trazer ação para a nossa vida. É necessária a vontade, essa baita potência do nosso espírito. Mãezinha querida, boa noite, seja bem-vinda. Cida Angiolete, ó, a Carlinha da Educar é a chave, né? Nossa pedagoga aqui na sala. Fala já conhece o Gibran, com certeza, né, Carlinha? Baita reflexão do Gibran, verdade. Então, para a gente mudar um pensamento negativo para um positivo, precisamos mudar a chave. Até falamos bastante disso já nas últimas lives também. Só que precisamos lembrar, precisamos entender que é necessário manter uma perseverança, porque nós vamos ter altos e baixos ainda, né? De início não é fácil manter aquele otimismo como um hábito natural. É ou não é verdade? Então, quem tem um impulso de pensamento na esperança, quem já tem um impulso de confiança em tudo, sabe? Em alguma situação desafiadora que aparece na nossa vida, que nos pega assim de surpresa muitas vezes, qual é o primeiro pensamento, a primeira atitude que temos, não é? Nem sempre ela se mantém positiva quando nós já buscamos, então a gente tem que ser perseverante. Suzana, Ailton, boa noite. É treino constante, ó, diz aqui a Carlinha, é verdade, é um treino, a gente tem que estar com essa vontade firme, né? Porque é mais comum ainda de nós, assim, chegarmos e reclamar, ter medo, se zangar com algumas situações, até desanimar, né? Tem situações que nos desanimam ainda. Mas não é isso que o Evangelho de Jesus nos ensina, né? Irritar, então, né? Eu me irrito muito facilmente, não parece, mas sim. Tia Nath, boa noite. Renata, seja bem-vinda. Então, para que a nossa atitude crie um novo normal, vamos chamar assim, precisamos vibrar positivamente no impulso, que esse impulso se torne tão natural quanto esses sentimentos e emoções negativas que ainda temos como uma constante, né? Então, somente com a mudança da nossa forma de pensar que nós abriremos portas e criaremos outras possibilidades, aonde muitas vezes só enxergamos limitações. Elas vão se abrir quando nós pensarmos positivo. É importante a gente compreender isso, exercitar isso, porque vai se comprovar, eu garanto. O Hamilton já diz, ó, os altos e baixos fazem parte da vida. Tem relação com uma das leis herméticas, ele é estudioso disso tudo, né, Hamilton? Se o pêndulo pende para um lado, em algum momento vai pender pelo outro. E é verdade. Jaque, boa noite, querida. Imaginemos aí o pêndulo, ele sempre está nessa dinâmica, né? Só que quando a gente vai se equilibrando, e não é de uma hora para outra, né, numa vida, ele vai perdendo a força e nós vamos encontrando o caminho do meio. E é nesse caminho do meio que a gente vai se fortalecendo, vai fortalecendo as nossas fibras espirituais, porque tudo vai fazendo sentido, precisa fazer sentido.
para que a gente então continue perseverando. Por isso esses altos e baixos fazem parte da nossa evolução nesse momento. Felipe, boa noite. Mas vamos para o primeiro trechinho aqui da leitura e comentamos. Agora com Deluca. Pense a respeito, a doença é o caminho da cura. Através dela reencontraremos a paz, a harmonia e o sentido da própria vida. Muitas vezes aprendemos as lições mais importantes da nossa existência pela via dos contrastes, diz ele aqui. Então, a doença é o caminho da cura. Parece assim um paradoxo, né? Doença, cura, mas ela é, sim, um processo que necessitamos vivenciar. A doença é um processo que precisamos ainda vivenciar nesse estágio evolutivo que nos encontramos, e é com ela que ainda a maioria das pessoas vai despertar para a transformação moral. É através da doença que a maioria ainda desperta, porque nós podemos despertar pelo amor, mas muitos de nós teimamos, né, em permanecer ali naqueles sentimentos negativos, na raiva, na reclamação, na irritação, e não aproveitamos a oportunidade da vida para fazer essa transformação pelo amor. Então, a dor, ela chega de alguma maneira ou outra, certo? Gabriel, boa noite. A doença, ela desperta em nós a atenção. Olha o título do nosso capítulo, tocou o alarme. Então, essa doença, ela desperta em nós uma atenção. Ela nos avisa que algo em nós está desequilibrado. É o toque de alarme, né? Que precisamos para dar atenção, para que a gente olhe, para que a gente foque no que é necessário, naquilo que realmente importa para o nosso crescimento como seres espirituais, como seres humanos que somos. Quantas pessoas, depois de superar problemas, de vencer doenças graves, começam a entender o real sentido da vida? Né? É só conversar com as pessoas, como é bom, como a gente aprende também pela observação. Então, alguns eu sei que não, né? E com certeza terão mais oportunidades de encontro com esse caminho de cura que é ainda a doença, né? Seja nessa vida ou numa outra próxima ou algumas que virão. Muitas vezes, porque diz, né? Eu digo muitas vezes vai acontecer porque por ser ainda uma necessidade, devido a essa faixa vibracional que nos encontramos, devido a, como eu falei antes, a condição evolutiva que estamos. Qual é essa condição evolutiva? De espíritos imperfeitos que ainda somos, né? Ou alguém aqui já é perfeito, né? Já conquistou todas as virtudes, tem paciência, é caridoso sem esperar nada em troca, é calmo, é tranquilo diante de algum problema sério. Nós ainda somos imperfeitos. Um espírito perfeito, ele consegue lidar com as situações na maior tranquilidade, por entender que a verdadeira vida é a espiritual e que aqui estamos vivendo de forma transitória, aprendendo e evoluindo para então chegar à perfeição, sem precisar mais passar por doenças, sofrimentos. O José disse que foi por causa de uma doença que eu procurei o espiritismo e ele se melhorou. Ainda falei com um confrade essa semana e disse, poxa, como eu sou feliz de ter encontrado o espiritismo na minha vida,
porque eu amadureci muito, e não é pela idade que eu digo, né? Que eu fui aprender a amadurecer de verdade depois dos 40, né? Veja só, delícia, todos nós. Realmente o Espiritismo foi uma luz na minha vida. Ana Paula, boa noite. E o que significa quando o De Luca fala pelas vias do contraste, que ele falou aqui no finalzinho da frase? Muitas vezes aprendemos as lições mais importantes da nossa existência pelas vias do contraste. Eu entendo o contraste como essa diferença marcante, né? Como aqui, doença e saúde. Vamos imaginar que é um pink e do lado um amarelo limão, aquele contraste, né? Então, a doença é o caminho da cura, é contraste, mas ainda é necessário. Se analisarmos e refletirmos sobre isso, nós compreendemos melhor. Por exemplo, é através da experiência de perda, infelizmente, que aprendemos a dar valor ao que temos, né? Quantos passam por isso? Quando enfrentamos um desafio, que nós descobrimos a nossa força interior. Quando só pensamos ou falamos sobre algumas situações que alguém está passando, a gente pensa, poxa, como ela consegue ter tanta força? E, no entanto, quando nós passamos por alguma situação difícil e superamos, a gente vê que a gente também tem essa força interior, né? Outra coisa que é importante a gente refletir aqui, porque vai fazer bastante sentido aí na continuidade do texto, é que quando vivenciamos altos e baixos, o sucesso, o fracasso, a alegria, a tristeza, a juventude, a velhice, nós percebemos que tudo no mundo da matéria é transitório, existe uma impermanência, mas que a vida é movimento. Tá? Vamos seguir aqui. José diz isso ainda, nós temos que conquistar a paciência, a caridade, é verdade. Temos muitas virtudes ainda para conquistar, né? E elas começam assim gradativamente. A gente começa a ter paciência em alguns casos que antes não tínhamos, mas até ter ela definitivamente, né, vai algum tempo ainda. Ó, quem quiser já buscar sua aguinha para o final, nossa oração, nossa prece final, né, para ser fluidificada. Vou ler mais um trecho. Raramente cuidamos da saúde quando tudo vai bem. Aliás, os momentos em que tudo parece correr bem são aqueles em que nos permitimos os maiores desequilíbrios. Na juventude, por exemplo, quando dispomos de uma saúde de ferro, acabamos praticando os maiores desequilíbrios, cujas consequências virão mais tarde na meia-idade. Ah, Carlinha, concordando, né? A vida é movimento, é isso aí. Rod, boa noite. Então, nós, o que ele está dizendo aqui, que nós abusamos, né, sem disciplina alguma, de tudo que podemos usufruir. Poder, nós sempre podemos, gente. Podemos muita coisa, aliás, né? Mas será que nós devemos? Nós temos que usar sempre do bom senso, né? Aonde fica o nosso dever como criaturas divinas que somos? Por ser ainda imaturos espiritualmente falando, a gente diz o quê? Ah, a vida é uma só. Mas a vida é mesmo uma só. Eu estou aqui como Adriana nesse momento com vocês, filha do Delmar e da Cida, irmã, né? Mãe de tal. Nesse contexto, eu sou uma única vez. Essa vida é única. Isso é real. Aí a gente ainda fala, eu quero viver intensamente, quero aproveitar a vida. Mas aí a gente pode refletir. Afinal de contas, o que é aproveitar a vida?
deixar vocês dar uma pensadinha. Eu vou ler aqui o que a Carlinha nos trouxe. Ela diz que concorda com o José. Penso que ainda nos falta muito o trabalho da caridade, principalmente a moral, que abrange o perdão, paciência, indulgência, se colocar no lugar do próximo, não apontar o dedo, né? Estamos caminhando, mas ainda nos falta, com certeza. Ter essa humildade é um grande passo. E é assim que a gente vai seguindo essa marcha mais confiantes, sabendo que nós temos muito ainda a conquistar. Isso traz, aliás, retira aquele vazio existencial, porque a gente vê que a gente tem muita coisa ainda para viver, muita coisa ainda para aprender, não é? Mila, boa noite. Leninha, boa noite. Queridas, sejam bem-vindas. Então, o que é aproveitar a vida para você? Boa noite, Mara, querida. Amiga querida. Será que aproveitar a vida é comer até se esbaldar? Beber todas para se soltar? Para curtir uma noitada? Arriscar a vida nos esportes radicais? Para sentir algo que faça eu sentir, entre aspas, sentir viva, buscando aquele êxtase, né? Que a adrenalina libera ali no corpo, naqueles momentos. Será? Tem tanta coisa que a gente acha que é aproveitar a vida, mas na verdade nós estamos aqui na Terra para evoluir, para progredir, né? Nós vamos reparando as nossas próprias arestas, lapidando a nossa pedra bruta que somos, né? Retirando as impurezas, pouco a pouco, cada vez mais, vamos sentindo, assim, a verdadeira liberdade. Quanto mais responsáveis nos tornamos, mais livres somos. Ou quanto mais responsáveis, mais livres nos tornamos. Quanto mais evoluídos, mais livres estaremos da carga pesada e densa, que é viver num corpo carnal, por exemplo. Débora, boa noite. Libertos também, já evoluídos de pensamentos negativos, sentimentos que nos aprisionam, né? E nos aprisionam, inclusive, em mundos assim imperfeitos, pela vibração, pela sintonia, por sermos imperfeitos. Então, entender essa construção de pensamento do que é aproveitar a vida, em que sentido nós estamos falando, um sentido muito maior. Então, feita essa reflexão, nós podemos voltar à pergunta e dizer um pouquinho diferente, questionar um pouquinho diferente. Nós estamos aproveitando a vida ou nós estamos desperdiçando a vida? Porque a vida é preciosíssima, ela é preciosa demais para a gente desperdiçá-la, né? Aonde estamos investindo o nosso tempo, a nossa energia? Então, quando compreendemos que aproveitar a vida vai muito além da diversão, que ela é boa, é maravilhosa, nós temos sim que nos divertir. Não estou dizendo que não, agora ninguém mais pode se divertir de forma alguma, né? Ela é até necessária, mas com equilíbrio, sem os abusos, né? Então, quando compreendemos que aproveitar a vida vai muito além da diversão, prestamos atenção em outros aspectos de nós mesmos, que são
o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso espírito. Então, o que a gente tem que prestar atenção e do que a gente precisa cuidar? No nosso corpo, porque ele é um instrumento que utilizamos para realizar esse progresso enquanto encarnados aqui na Terra ou em outros lugares, né? Então, vamos cuidar da nossa alimentação, fazer exercícios, caminhadas, boas horas de sono e por aí vai, né? Em todas as lives a gente acaba pontuando essas questões. Cuidar da mente, então nós somos um todo, seres integrais, corpo, mente. Cuidando da mente através do hábito da leitura edificante, boas músicas, participando de lives como essa, de um livro tão maravilhoso quanto esse, do Médico Jesus, né? Fazendo algum curso na sua área profissional, a gente vai estar exercitando a mente. Fazendo algum curso de desenvolvimento pessoal, porque investir em nós nunca é perda de tempo, nem de dinheiro financeiramente falando. Que é assim que a gente não deixa a nossa mente enferrujar. E outra coisa, né? Como diz o ditado popular, mente vazia, oficina do diabo, dizem, né? Que nem deixar uma enxada parada no tempo e não fazer nada com ela, ela vai estragar. Não vai mais ser útil. Então, precisamos cuidar da nossa mente para que ela continue, alimentá-la com coisas boas, cultivar bons hábitos, né? Autocuidado é fundamental, exatamente, Débora. E as nossas emoções? Cuidemos das nossas emoções, realizando os mergulhos no nosso mundo interior. Né? Visitando aí o nosso deserto íntimo, de vez em quando, aquelas conversas conosco mesmo. É importante ter esse diálogo conosco. Fazer terapia se for preciso. É maravilhoso fazer terapia com auxílio de profissionais. Né? O que não devemos, não podemos mesmo, é carregar mágoas por situações mal resolvidas. Raivas, ressentimentos por alguém. Isso nos faz mal. E por fim, cuidemos do nosso espírito, cultivando pensamentos positivos, buscando incorporar virtudes em nós. Até uma vez eu postei ali no Stories, depois vocês dão uma olhada. Antes de entrar aqui na live, eu postei um trecho de uma entrevista que fizeram com a Madre Teresa de Calcutá e perguntaram: qual o melhor remédio que nós podemos tomar? E ela disse: o otimismo. Né? Então vamos cultivar coisas boas, bons pensamentos, positividade. Não é não olhar para os problemas, é enfrentar os problemas, mas sendo positivos, sabendo que isso vai passar. Deixa eu ver aqui. A Débora ainda colocou: para cuidarmos do outro, precisamos estar bem também, com certeza. Como cuidar do outro, né? Se nós mesmos não estamos bem, isso é primordial, gente. Essa questão da gente cuidar do nosso eu. Por isso estamos falando aqui, ó, desse nosso eu como um todo: corpo, mente, emoção, espírito. Né? Não abusar, porque nós temos tudo à disposição. Deus é maravilhoso, é grandioso, Ele nos ama, Ele deixou tudo à disposição, o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos o que nós precisamos, o que nós queremos. Se nós abusamos, não é culpa de Deus, por a gente não saber utilizar o que temos em mãos, não é? O Hamilton diz: gostei da ideia que você nos deu sobre alimentar a mente. Tudo que prestamos atenção se torna alimento para nossa mente, podendo ser bom ou ruim, exatamente.
Excelente, perfeita a tua colocação. Sempre perfeita, né, Milton? Adoro tuas colocações. Pensamentos bons, vibrações positivas para atrair o melhor para nós. Porque com pensamentos negativos nós vamos atrair o que para a nossa vida? A situação já pode estar complicada, daí a gente fica mais negativo ainda. Como é que vamos mudar a situação se nós continuarmos numa vibração negativa? Precisamos lutar contra a tristeza, contra o desânimo, por mais difícil que seja, porque tem situações que realmente é difícil. Então procuremos ajuda de amigos, lá do centro espírita ou da sua igreja, né? A gente precisa um dos outros para melhorar em todos os sentidos. Cris, querida, boa noite, que bom te ver. O que vocês dizem são muitas coisas boas que eu anoto para fazer tudo ou quase tudo, diz o José. Eu anoto tanta coisa, José. O livro, não sei se dá para ver, mas o livro está todo anotado. Anoto muita coisa também. Vamos ler mais um trechinho. A inteligência divina que habita nosso ser dispõe de uma série de... não parei aqui, desculpa, já cortei um trecho. Deus criou mecanismos em nós para que, ao sinal de um desequilíbrio mais acentuado em nosso proceder, um alarme dispare para nos avisar do perigo que estamos passando. Elsa Boaria, boa noite. Doce Laura também chegou aí com a gente. A Carlinha disse que os livros dela também são assim. Ah, os meus livros são. Tenho até vergonha às vezes de emprestar algum, eu já aviso. Olha, só que eu rabisco bastante, tá? A pessoa não faz mal, porque eu empresto mesmo. Estamos todos juntos aprendendo, diz a Débora. A inteligência divina que habita nosso ser dispõe de uma série de mecanismos que visam manter o nosso equilíbrio. Nós vamos falar um pouco sobre esses mecanismos. Agora, ele já traz alguns aqui. Por exemplo, o sono. O sono é o alarme avisando que seu corpo precisa de repouso. A fome é o alarme avisando que seu corpo carece de alimento. A febre é o alarme que anuncia alguma provável doença. Se não dispuséssemos desses avisos, não saberíamos quando deveríamos dormir, comer e combater a enfermidade, pondo em sério risco a nossa própria existência. Eu também estou feliz de te ver aqui, querida. Boa, muito feliz. Simone, boa noite. A Anice também chegou aí com a gente. Então, olha só, há sinais de alarme o tempo todo pra gente. Atenção, quando perdemos o sono, remoendo muito aí um problema que nos aflige, a gente, é normal, eu tô ansiosa. Não é normal. É natural que aconteça ainda, como a gente falou, né? Nós estamos aí num estágio evolutivo de grande aprendizado. Mas não é normal, nós temos que buscar auxílio. O sono é um momento sagrado para o nosso corpo, refazimento, para a imunidade funcionar da forma devida, para o nosso corpo, nossos órgãos, tudo funciona bem, mas depende dessas horas de sono. Não podemos perder sono, porque os problemas vão chegar. Mas eu vivenciei isso, tá? Por causa de um problema sério, eu fiquei muitas noites sem dormir, eu procurei ajuda profissional, porque eu sempre dormi tão bem e aquilo estava me incomodando, eu estava cada vez mais cansada, mais esgotada e estava incomodando uma série de atividades minhas e foi a melhor coisa que eu fiz, buscar ajuda. Eu fiquei quase uns 8 meses tratando por causa daquela questão, porque sozinha eu não ia conseguir digerir tudo aquilo. Vejam como a gente precisa prestar atenção em nós,
Porque se a gente não dá bola, isso vira uma bola de neve, vai anos nessa situação e criamos doenças. Nós não estamos aí cuidando do nosso corpo, como eu falei antes, do nosso corpo, do nosso emocional, da nossa mente, do nosso espírito. Porque daí a gente, não estando bem, não vamos, como disse o Hamilton, focar no que é bom. E vamos desperdiçar essa nossa existência. Não vamos aproveitar a vida. Veja como é importante tudo que a gente falou até aqui, para agora entender do que ele está falando, né? Tudo faz muito sentido, para mim fez muito sentido. A ansiedade nos consome, é um perigo, e é isso que eu vivenciei, eu procurei tanto um profissional psicólogo como a minha ginecologista, que me ajudaram muito. Verdade, diz a Carlinha, precisamos de buscar ajuda sempre que sentirmos necessidade. Né? Que a Anice não está conseguindo ver? Ah, tá. Talvez tenha que entrar, sair, eu não sei, Anice. Tem alguns bugs de vez em quando, né? Então, atenção, falamos do sono. Então, quando continuamos ansiosos mesmo sem razão de ser, que daí a situação já se resolveu e eu continuei com aquela ansiedade, no meu caso, né? E quantas pessoas vivenciam cada um com as suas questões, com os seus problemas, com os seus desafios, vivenciam isso? Então, continuamos ansiosos mesmo quando não há razão. Prestemos atenção em nós. Isso é auto-amor, autocuidado. Então, uma prova de faculdade, um trabalho, um TCC, nos tirou ali do sono, nos trouxe ansiedade, tudo já se resolveu e eu continuei ansioso, com problemas, né? No meu íntimo. Preste atenção, é o que ele diz aqui. Então, prestemos atenção, são sinais de alerta. Nosso corpo é perfeito. Nossa mente é perfeita. Basta que a gente cuide dela. Daí muita gente faz fuga, né? Começa a fazer 1000 coisas para não pensar naquele problema. Mas tem que resolver, tem que buscar ajuda. Tem outra coisa que eu trouxe aqui que eu acho interessante e talvez alguém se identifique, tá? Eu conheci alguém com esse problema. A pessoa querer falar com gentileza com outra pessoa e sentir assim, como se fosse um imã ao contrário, a repulsão. Prestar atenção, isso não é normal. Então, pode ser um problema espiritual. Precisamos buscar. Ah, mas eu não vou com a cara da pessoa, daí é outra situação, né? Mas se tu gosta da pessoa e tu não consegue ser gentil com ela, tem alguma coisa incomodando. Buscar ajuda lá no centro espírita, fazer os tratamentos espirituais. Pode haver influência, eles nos influenciam, na verdade, o tempo todo. Ou então, quando eu vejo uma pessoa que eu gosto e não consigo abraçá-la, sinto aquela repulsão, precisamos prestar atenção. Então, nós todos somos livres para escolher entre saúde e doença. Precisamos prestar atenção nos nossos pensamentos, principalmente aqueles que se repetem, fixos. Prestar atenção aos nossos sentimentos, como eu me sinto diante de tal pessoa, ou diante de alguma situação, boa ou ruim, como eu me sinto? Como eu me sinto vendo alguém conquistando tudo que quer? Prestar atenção, sem se julgar, assim, eu sou uma pessoa horrível se eu não consigo ficar feliz com a felicidade do outro ainda. Não, prestar atenção para querer buscar essa melhoria.
e dialogar consigo, buscar terapia, como a gente falou, profissionais, o centro espírita, nós temos muitas opções. Então, prestar atenção como reagimos no nosso dia a dia, diante do que nos falam, das coisas que a gente vê na internet, né, nas redes sociais, como eu me sinto diante de um amigo, como eu falei, que está muito feliz, ou de algum conhecido que está muito para baixo, muito deprimido. Será que eu sou esponja? Ou será que eu sei filtrar? Tudo isso nós podemos e devemos prestar atenção, são alertas. Que essas mensagens que vêm do meio, do externo para nós, elas estão refletindo algo em mim. Né? Então, o que eu estou internalizando? Por que elas estão mexendo comigo? Fazer essa análise. Então, a palavra que eu até frisei aqui nas minhas anotações é perceber-se, observar-se. Assim que vamos conseguir identificar os nossos padrões negativos e poder trabalhar eles, cada um deles. Não tudo de uma vez, com certeza não. Né? A doença, gente, ela é sempre uma consequência. Seja essa doença de um transtorno mental ou de ansiedade, ou qualquer transtorno, ou de saúde física, biológica, ou até espiritual. Então, a doença é sempre uma consequência. Então, ela vem como esse alerta. Precisamos estar atentos para buscar essa causa. Não a consequência está ali para a gente enxergar, mas nós temos que internalizar, buscar aqui no nosso interior a causa. Porque ela está sempre em nós, a causa está em cada um de nós. Então, ajuda muito fazer esses mergulhos, esse mergulho interior, esses questionamentos, como a gente falou, o diálogo comigo mesmo, né? O que não está bem em mim? Também posso perguntar, né? O que será que não está bem em mim? Muitas vezes a gente não enxerga. Aqui, a Débora diz, para uma boa noite de sono, temos que mudar hábitos, meditação, ajuda, terapia, refeição leve à noite. Olha, dica importante. Né? Porque se empanturrar à noite, claro que não vai conseguir dormir bem, né? Celular, deixamos o celular uns minutos antes longe, né? No silencioso. A doença é sempre um aviso, diz José aqui, ó, fechando com o estudo, né? O autoconhecimento. Ah, a Carlinha trouxe aí, o autoconhecimento é importante. Esse mergulho interior vai trazer. Essa busca, o autoconhecimento não é de uma hora para outra também não, né, gente? E finalizando, última frase aqui do De Luca. Quando soa um alarme de incêndio, medidas de emergência são tomadas para que o fogo não se alastre. Imaginemos aqui no nosso ser, o que está chamando nossa atenção. Nós temos que fazer algo, tomar as providências. Façamos o mesmo quando tocar o alarme da doença, a fim de que a enfermidade não ponha fogo no edifício da sua vida. Ele finaliza assim. Então, quando eu li isso, me veio em mente também a questão do escudo de proteção. Lá no Centro Espírita, muita gente me pergunta como eu faço para me proteger. Né? Aqui no caso, nós estamos falando das nossas doenças. Como eu falei, sejam elas mentais, questão da ansiedade principalmente, mas tem depressão, tem aqueles sintomas de tristeza que a gente
começa a alimentar e pode desencadear para uma depressão. Tem as questões biológicas e espirituais. Como me proteger? Como eu vou me escudar? Que providências eu tomo? Vocês sabem como a gente cria um escudo? Será que é colocando algodão esparadrapo no umbigo, gente? Não é não. Não é não. Não adianta. Porque é energia. Então é a energia que eu também cultivo. Que nós falamos aí, ó, desde o início. Pensamentos, sentimentos, prestar atenção, autoobservação, autoamor. Então, para a gente não ser uma esponja e um filtro, nós precisamos nos percebermos. Esse é o maior escudo. Bons pensamentos, otimismo, mudar a chave para melhor. Então, é a qualidade dos nossos pensamentos e também das nossas ações que determinam a saúde do nosso corpo físico, mental, espiritual. Porque criando essa psicosfera positiva que se cria com essa energia que nós geramos, a mente é energia poderosa. Vibrando no bem, criamos simultaneamente esse escudo de proteção energética. Então, a nossa psicosfera ela já se torna o próprio escudo. Se nós pensamos no bem, porque se nós pensamos no negativo, ela atrai o que é negativo e repele o que é bom. E se nós formos perseverantes nos bons pensamentos e nas boas ações, nós vamos criar esse campo magnético que repulsa o mal e atrai mais abundância. Por isso Jesus falava abundância. Então, vigiai e orai, olha o ensinamento de Jesus. Ele não falou à toa aquilo. Somente com esforço, meus amigos, nós vamos desfrutar de saúde, de paz e de felicidade. A Mônica chegou! Boa noite, querida. No centro espírita, nós já temos um escudo, difícil é em casa. Mas José, cada um de nós auxilia lá no centro, porque lá a gente entra mais fácil naquela vibração amorosa, faz a prece com mais força. A gente tem que fazer da nossa casa esse templo. A oração é poderosa para essa energia se fortalecer, porque a prece é positividade, é amor. Quando nós oramos por alguém, nós geramos luz. Entende? Então, é o hábito dessas coisas boas, e a oração é uma delas, né? O evangelho no lar, tão importante. Comecem fazendo uma vez por semana. Podem fazer sempre uma vez por semana, né? Mas naquela mesma hora, se dediquem com... Me fugiu a palavra. Disciplina. Se dediquem com disciplina. E a sua casa também vai formar essa psicosfera. É maravilhoso, maravilhoso. Ah, eu sei, Mônica. Sempre com a gente em pensamento, né? Mesmo quando ela não consegue estar presente, que tem os compromissos. E finalizando, então, nessa busca aí firme de saúde integral, com a nossa depuração, nos libertamos definitivamente das doenças. Mas será que é para essa vida já? Então, por enquanto, a doença ainda é esse alerta que nos abala, né? Desestrutura, a gente fica nervoso.
mas ela chama a atenção para que nos voltemos para o caminho da perfeição. Quando nós já estamos despertos, né? Estando despertos, a gente tem esse olhar positivo até sobre uma doença, porque ela sim, a doença pode nos levar para uma saúde plena, dependendo do nosso olhar sobre ela. Nós não podemos nos esquecer que é na aplicação da evangelioterapia, desse tratamento que é o evangelho na nossa vida, que nós vamos aprender a realizar a transformação moral. Para melhor, claro, porque o evangelho nos ensina a realizar a ação da caridade, que a Carlinha até falou lá no meio da live. Boa noite, Carlinha, tudo bem? Obrigado também pela sua presença aqui conosco. Então, é assim que a cura se realiza, passo a passo, com pensamentos bons e ações no bem. Porque a caridade nada mais é do que o amor em ação, a gente sempre fala isso, né? E o amor é a chave para a nossa saúde integral. E assim, meus irmãos, nós encerramos essa live que me tocou, como o título tocou o alarme, me tocou bastante. Realmente me fez pensar e repensar em muitas questões, me fez relembrar, né? Mostrando aí que a gente supera, a gente consegue, todos nós conseguimos, não é? Então, quem tem sua aguinha aí, vamos deixar no ladinho. Sempre tendo a certeza que a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores espirituais, nosso anjo da guarda, vai nos auxiliar, trazendo aquele remedinho que cada um de nós precisa. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, sempre muito bom estar aqui nas quartas, maravilhoso mesmo esse estudo, as nossas conversas, essa energia, né? Imaginem, eu sinto uma energia muito boa, acredito que vocês também. Então nós vamos elevar o nosso pensamento agora a Deus, o nosso Pai Criador. Pensar em Jesus, nosso Mestre querido, nosso irmão mais velho que nos ama e nos envolve na sua energia de amor. Basta que pensemos nele. Também falamos e lembramos da nossa mãe querida que nos adotou como seus filhos, Maria, que não esquece de ninguém, né? Maria com a sua legião, que cuida até daqueles que, infelizmente, praticaram o suicídio, nossos irmãos que precisam de boas energias. Maria, mãe querida, muito obrigada por cuidar de cada ser nesse mundo, com tanto amor, com todos esses irmãos da espiritualidade, que a nossa oração possa auxiliar de alguma forma. Há tantos trabalhadores em tantos cantos desse nosso planeta Terra, encarnados e desencarnados. Quantas pessoas trabalham no bem e que não conhecemos, nem imaginamos quem são, nunca serão conhecidos por nós talvez, mas que praticam o bem. Então nossa oração também chegue até essas pessoas encorajando, deixando elas firmes no seu propósito do bem, porque com certeza tem também os seus desafios. E que isso fortaleça o nosso coração, para que a gente também realize o que tiver ao nosso alcance, seja dentro da nossa casa, com nossos familiares, na rua, quando estamos fazendo nossas compras no trabalho, no trânsito, quando passamos na frente de um hospital, emanemos luz, boas vibrações para essas pessoas que estão lá dentro, precisando.
E nesse instante, Senhor, que a nossa luz possa brilhar um pouquinho, que seja, e se junte a tantas outras pessoas que também estão em oração, em qualquer lugar desse mundo, para que chegue até o alto cada pedido, cada agradecimento, cada louvor, fortalecendo assim a psicosfera do nosso planeta Terra, gerando aquela luz protetora para o nosso planeta, para a natureza, para cada ser vivente. E assim, Senhor, nós encerramos a nossa live de hoje com o coração cheio de gratidão, pedindo também uma noite abençoada para cada um de nós, que possamos dormir com os anjos e descansar, e que tenhamos um resto de semana maravilhoso, abençoado, produtivo e abundante de tudo que é bom. Assim seja. Muito obrigada, graças a Deus. Gente, então, até semana que vem. Um beijo grande no coração de vocês. Feliz de estar aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.